que Ele irá falar conosco. Eu sei que aquilo que Ele começou a ministrar no meu coração, Ele ia administrar no coração da igreja também. A palavra nos diz que existe um comandante do exército da Síria, homem, a Bíblia deixa claro que era um homem, um grande homem diante do seu Senhor. Ele era um herói de guerra, porque por ele o Senhor deu muitas vitórias à Síria. E a Bíblia começa dizendo que esse homem era um grande homem, ele era um homem de muito conceito, ele era, um grande homem, porém, ele era leproso. E esse porém muitas vezes nos deixa meio confusos, porque ele era um grande homem, ele era um general, um comandante do exército, ele era um herói, mas porém ele tinha um problema. E às vezes acontece isso na nossa vida, né? Nossa, ela é uma bênção, ele é uma bênção, porém, esse porém muitas vezes persegue a vida de muitos, né? Porém, e esse porém dele era uma doença física, mas que naquele tempo era uma doença que fazia com que a vida dele, o mundo dele, se transformasse de cabeça para baixo. Quando uma pessoa tinha lepra, ela não poderia ficar junto às pessoas. Ele tinha que ir para um certo lugar, ficar lá, junto com outros que tivessem a mesma doença dele, para não correr o risco de contagiar essas pessoas. O que me leva a crer aqui que muitos não sabiam da doença de Naamã. Ele vivia escondendo esse porém dele para outras pessoas. No meio das pessoas ele continuava sendo o que a Bíblia nos diz que ele era: um grande homem, um comandante do exército, um herói de guerra, porém em casa ele era um leproso, que talvez não poderia se aproximar da sua esposa, dos seus filhos, que talvez tinha que manter uma certa distância, como o Covid hoje, para não correr o risco de contaminar as pessoas que estavam ao lado dele. Esse porém perseguia Naamã de uma forma muito grande. Ele dormia com esse porém, ele acordava com esse porém. E todos os dias, que quando ele tentava se olhar no espelho e dizer: eu sou grande, todo mundo aqui me respeita porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o porém vinha na mente dele lembrar que ele não era esse grande homem como ele achava que era, essa coisa toda, esse bambambam todo que ele achava que ele era. E a Bíblia diz que em um momento onde a Síria invadiu Israel, foi levado algumas pessoas cativas, e nesse momento foi levada uma menina que foi dada como presentinho para a esposa de Naamã. Uma menina que me leva a crer que seja uma adolescente, não se fala a idade dela, mas a Bíblia diz que era uma menina. E em um momento de bate-papo com aquela senhora, ou talvez nem se tinha tantas conversas assim, mas aquela menina resolveu abrir a boca dela e conversar com a sua senhora naquele dia. E ela disse: olha, minha senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela mulher, ela dá ouvidos o que aquela menina fala e conta para o seu marido. E ela disse: olha, Naamã, a menina disse que se você fosse na terra dela e conhecesse
vai falar com o seu rei. Eu não sei se o rei já sabia da sua situação ou só se ficou sabendo naquele momento do seu porém. E o rei naquele momento, ele não perde tempo, ele começa a entender o quão valoroso era aquele homem para ele, quanto valioso era Naamã para ele, ele não queria perder. E ele fala, olha, corre, eu vou te enviar o rei de Israel, eu vou te mandar uma carta, eu vou mandar alguns presentes e você vai, leva para ele e ele vai ter que te dar um jeito de te colocar diante desse homem de Deus para ele te curar. E naquele momento ele parte com alguns oficiais e ele vai até a terra de Israel. E ali, quando o rei de Israel pega aquela carta e ele começa a ver que o rei da Síria começa a dizer para ele que ele teria que dar um jeito para curar aquele porém, aquela lepra do seu comandante. O rei fica sem saber o que fazer, ele entra em desespero e ele rasga as suas roupas no momento de angústia, no momento de desespero, ele não sabia o que fazer e ele rasga as suas vestes ali. Só que o homem de Deus sabia do Deus que ele servia. O rei de Israel, ele fala, olha, mandaram para mim esse homem, será que ele acha que eu sou Deus? O que eu posso fazer por ele? Eu não posso fazer nada. Só que o homem de Deus sabia que ele não poderia fazer nada, mas tinha alguém que pode tudo e pode todas as coisas. Aleluia! E o homem de Deus, ele começa a dizer, olha, manda para mim que ele vai saber que há um homem de Deus aqui, que há um Deus em Israel. E vai Naamã cheio de pompa, com seus trajes de comandante, de herói, e vai com aqueles cavalos, né, com aquela cavalaria toda, e ele para na porta de Eliseu. Eu imagino que naquele momento ele pensa, esse tal homem de Deus com certeza vai me receber cheio de medo, cheio de coisa. E ele começa a imaginar talvez na mente dele uma cena do homem de Deus vindo receber ele com um tapete vermelho e cheio de mordomias para ele, porque afinal ele era um grande homem, era um homem valoroso, era o comandante do exército do rei da Síria. Só que quando ele chega na porta da casa do Eliseu, do profeta Eliseu, Eliseu não abre a porta, sequer aparece lá para poder dar um oi para ele. E eu imagino que ele já começa a mudar o semblante dele naquele momento, ele já começa a ficar um pouco irritado por saber que a recepção não havia sido das melhores. E para piorar as coisas, Eliseu, ao invés de ir, manda apenas um mensageiro dar um recado para ele, dizendo, olha, você vai se banha no Rio Jordão 7 vezes, mergulha 7 vezes. O recado foi dado, o mensageiro volta. E eu imagino que naquele momento a raiva toma conta do coração de Naamã. Ele não sabia o que fazer. Como assim? Ele não vem me receber, ele não faz uma recepção digna de um comandante. E ainda manda um mensageiro vir me avisar que eu tenho que mergulhar 7 vezes em um rio sujo, sendo que lá onde nós moramos existem 2 rios limpos, maravilhosos, e ele manda eu banhar nesse rio. E ele resolve ir embora quando um dos seus oficiais que estava com ele disse, meu pai, se eu não tivesse te falado uma coisa mais difícil, você não faria? Então, é tão simples se banhar.
nesse rio. Porém, a situação de Naamã era complicada, porque ninguém, talvez os oficiais dele, sabia naquele momento o que realmente talvez ele havia ido fazer ali. E quando ele tem que se despir, tirar as suas roupas e mostrar realmente quem ele era, o que realmente estava acontecendo com ele, a vergonha toma conta do seu coração, e ali naquele momento cai todo aquele orgulho, toda aquela pampa de super-homem, de grande homem. E naquele momento ele começa a mergulhar. E ele mergulha a primeira vez. Eu imagino que ainda na primeira vez ele não estava 100% convertido. E quando ele sai daquela água e ele resolve, fica na dúvida se mergulha ou se não mergulha a segunda vez, mas resolve mergulhar a segunda vez, levanta de novo, pensa, a raiva toma conta do seu coração, que humilhação estão me fazendo passar, que transtorno está fazendo passar o grande comandante do exército da Síria. Mas ele não para mesmo assim. Mesmo com o coração inquieto, ele mergulha a primeira vez, a segunda, a terceira, e assim vai por diante. E na sexta vez, quando ele mergulha, que ele olha, ele ainda vê o seu corpo cheio de feridas. E ele fala, não estou vendo nada ainda. Talvez o seu oficial tenha que lembrá-lo. Mas meu pai, ele falou que eram 7 vezes. E na 7ª vez que Naamã mergulha, ao levantar, seu corpo havia se transformado. A sua pele, a Bíblia diz que tinha ficado como a carne de uma criança, limpa, macia, porque tudo havia voltado ao normal na vida dele. E naquele momento eu imagino o coração de Naamã transbordando de alegria, de felicidade. E ao mesmo tempo ele lembrar que logo no início ele não deu tanto crédito ao homem de Deus. O orgulho no coração dele estava grande demais. Mas ele sai dali e ele vai até o homem de Deus. E ele diz, olha, o que eu posso fazer por você? Meu coração agora transborda de alegria. Eu quero te retribuir de alguma forma o bem que você me fez. E o profeta olha para ele e diz, não, longe de mim receber tal coisa. O milagre foi feito porque o Senhor assim quis fazer. A glória seja dada a Ele, tudo é para Ele. Aleluias. E Naamã diz, então certo, já que você não quer nada, então eu peço agora, me dá um pouquinho de terra para que eu leve. Ele ainda não tinha entendido que o Deus que nós servimos é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Não precisamos virar para o lado para orarmos achando que Deus está só desse lado, ou desse lado, ou desse lado. Não, Ele está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluias. E irmãos, quando eu li essa palavra, eu fiquei, mas nós estamos no início do ano, né? Tinha que ser uma palavra avivada, vai melhorar, você vai prosperar, vai dar tudo certo. Aleluia, glória a Deus, eu tomo posse. Mas o que eu quero trazer é algumas coisinhas que eu encontrei nesse texto, que se nós levarmos para as nossas vidas nesse ano de 2021, com certeza seremos mais que vencedores. Aleluias. E a primeira pedra preciosa aqui que eu achei, irmãos, nesse texto, era sobre aquela menininha. Um
serva, né? Assim diz a palavra do Senhor, que essa menina, ela foi levada cativa da Síria e foi dada para a mulher de Naamã, para o serviço. Então era uma menina serva, porém não era escrava. Aquela menina era uma serva, mas ela não era escrava. Aí você me pergunta, como não era escrava? Imagine essa menininha que talvez estava lá brincando com seus amiguinhos na sua terra, feliz da vida. Papai e mamãe estavam ali, os amiguinhos estavam ali, ela tinha tudo o que ela queria. De repente alguém entra e leva ela. Talvez não teve direito de se despedir dos seus pais, não teve direito de se despedir dos seus amigos, dos seus irmãos. Tudo que ela tinha foi deixado para trás porque ela foi levada e não teve tempo de pegar nada. E aí eu imagino aquela menina chegando e dentro do seu coração a tristeza naquele momento de ser dada como presente a alguém. Você se imagina neste lugar, nesse momento? Aquela menina foi dada como presente para alguém. Porém, ela não era escrava daquilo. Ela não era escrava do ódio, do rancor. Ela era serva, ela era livre. O nosso problema é que tem muita gente que tá livre, acha que é livre, mas na verdade é escravo do rancor, escravo do ódio, escravo da amargura dentro do seu coração, queridos. E aquela menina diz: olha, minha senhora, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra e conhecesse o homem de Deus, ele iria curar. Aquela menina, ela não perdeu tempo, irmãos, de falar do amor de Deus, de falar dos servos do Senhor que Deus usa nessa terra. Ela não perdeu a oportunidade de apregoar o Evangelho, de falar de um Deus que cura, que faz milagres. Ela não perdeu a oportunidade. E o que eu quero para te falar nessa noite, que para o ano de 2021, seja servo, seja livre. Não deixe que nada te faça escravo nesse novo ano. Não seja escravo do seu trabalho. Não seja escravo de sentimentos que te jogam para baixo. Não seja escravo de vícios que te afastem de Deus. Não seja escravo de nada que não pode te aumentar, te fazer crescer. Seja livre, livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneceis livres. Tem muita gente que está na igreja e acha que é livre e não é. É escravo do dinheiro. Não consegue abrir a mão para ofertar, não consegue abrir a mão para abençoar ninguém, porque o dinheiro é dono dele, ele é escravo do dinheiro. Olha, eu não posso fazer nada porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É escravo do trabalho, é escravo de tantas coisas. Que nesse 2021 você seja livre, livre, livre de tudo que possa te afastar do Senhor. Seja livre, que a sua mente seja livre, que o seu coração tenha a paz do Senhor. Aquela menina poderia dizer assim, dentro do seu coração: por mim, tomara que morra. Me tirou da minha terra, me tirou dos meus pais, me fez escrava, por mim, tomara que morra. Aquela menina tinha muitos motivos, irmãos, para guardar no seu coração o ódio por aquele homem. Ela tinha inúmeros motivos para odiar aquele homem, mas ela preferiu perdoá-lo, porque ela sabia que o perdão nos liberta. Porque o perdão, irmãos, ele nos traz uma paz que nós não sabemos nem porquê. O perdão, ele traz uma paz, uma tranquilidade, uma certeza
para perdermos com ressentimentos, né? É pouco tempo demais para nos prendermos a ressentimentos. É tempo, irmãos, de orarmos e pedirmos: Senhor, limpa meu coração, purifica meu coração. Se há alguma amargura aqui, Senhor, se há algum trauma aqui, se há algum ódio aqui, se há alguma lembrança que eu não deveria mais estar lembrando, pensando nisso, tira, limpa, purifica. Que nesse ano de 2021 você seja livre de tudo aquilo que te aprisiona, que te deixa para baixo, que te afasta do Senhor. Seja livre nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Seja livre. E o segundo que eu aprendo com Naamã, além do egoísmo dele que precisou ser quebrado, daquele orgulho que precisou ser quebrado, para ele entender que apesar de ele ser um homem valoroso, que ele era isso, que ele era aquilo, ele era ser humano, como qualquer pessoa que erra, que falha, sim. Não tem ninguém perfeito nessa terra, querido. Perfeito só Jesus. Somos homens e mulheres feitos de homem ou de carne. Que você possa olhar para o seu semelhante nesse ano e entender que se ele errou, você também pode errar um dia. Perdoe. Tire do seu coração tudo aquilo de se achar que é o melhor. Não. Eu faço o que eu quero, eu sou desse jeito. Aí vem alguém fazendo alguma coisa, louvando, pregando, fazendo alguma coisa. Se eu estivesse lá, eu faria melhor. Se eu estivesse na frente, eu faria melhor. Que Jesus tenha misericórdia de você nesse ano e te faça te entender que você é um ser humano que precisa e depende de Deus, que sem Ele não somos nada, que nós precisamos dele para sobreviver nesse mundo. E um outro ponto muito importante na vida de Naamã, para ele alcançar o milagre, irmãos, naquele momento, ele precisou ser perseverante. Quantas vezes ele teve que mergulhar naquele rio? Quantas vezes? 7. Me diga uma coisa, vocês acham que se ele tivesse mergulhado apenas 3 vezes, tinha dado certo? Não, né? Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, tinha dado certo? Qual era a ordem para ele? 7 vezes. A ordem foi clara: mergulhe 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6, não ia resolver. A Chico Cavalais tem um hino que fala bem assim, ó: mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. O nosso problema é que às vezes a gente sai de um culto como foi na virada. Os irmãos que estavam aqui na virada viu como foi gostoso, né? Como Deus se fez presente naquele culto. E aí a gente sai daqui: não, eu vou mudar. 2021 vai ser bênção. Eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz no ano de 2020. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pronto, amém. 1º de janeiro, cumpre tudo. 2º de janeiro, cumpre, mas faltou alguma coisinha. 3 de janeiro, as coisas já começam a melhorar. Dia 4, ai, mas hoje foi tão atarefado que não deu para fazer aquilo que eu planejei. 5, nem lembra mais aonde o plano que fez de ler a Bíblia, não sabe nem onde está. Quando chega lá no mês de agosto, já não ora, já não jejua, já não faz mais nada. Tudo aquilo que começou naquele pique simplesmente para. Esse ano eu vou congregar mais. Não foi, Marta? Você falou pra mim. Amém. Esse ano eu vou congregar mais. Aí vem até o dia 15 de janeiro. Tá todo culto aqui. Glória a Deus. Quarta e domingo. Se voltar sexta-feira também estou aqui, pastor. Quarta, sexta e domingo. Vamos dizer. Aí dia 20 de janeiro.
janeiro. Eu tô sentindo que minha cabeça vai doer. Tá aquela coisinha, sabe daquele incômodo? Eu acho que hoje não vou pra igreja, não. Aí dá dia 22. Moço, hoje foi um dia tão cansado. Tão cansado. Mas Deus entende, né? Deus entende. Deus entende. Deus entende. Eu tô muito cansada. Hoje não vou pra igreja, não. E a gente começa, irmãos, tudo aquilo que a gente começa, a gente não consegue terminar. Tantos planos que nós fazemos no início do ano, ou melhor, no final do ano, nós não conseguimos avançar, porque nós não somos perseverantes. Mas só alcança a vitória aquele que persevera até o fim. Só alcança a vitória aqueles que perseveram até o fim. E nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Estamos vivendo os últimos instantes que a trombeta vai soar. E a Bíblia nos diz o quê? Que aquele que perseverar até o fim será... Não, vocês não entenderam. Que aquele que perseverar até o fim será... salvo, queridos. Não é aquele que começa bem e termina mal que vai ser salvo. Não é aquele que parou no meio que vai ser salvo. A Bíblia diz que é aquele que perseverar, aquele que começa e termina. É aquele que começa e termina. Tem muita gente que é sem propósito. É aquele crente que ele não consegue terminar nada que ele faz. Tudo que ele planeja dura no máximo uma semana. Tudo que ele planeja, tudo que ele sonha, tudo que ele deseja é estourado uma semana, porque ele não tem perseverança para continuar. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar será salvo. E aqui nós temos a prova de que aquele que vai até o final alcança a vitória. Se Naamã tivesse parado na quinta vez ou na sexta vez, ele não tinha conseguido o que ele tanto sonhava. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que é morto. E a Bíblia diz que é melhor também não prometer do que prometer e não cumprir. Então aprendi, agora não vou prometer nada. Já que é melhor não prometer, né? Do que prometer e não conseguir cumprir. Então a partir de hoje não vou prometer nada. Tem muita gente que usa essa artimanha com Jesus, viu? Na virada do ano. Tem muita gente que usa essa artimanha. Porque o pastor fica nos lembrando durante o ano, né? Que a gente prometeu muitas coisas na virada, não sei o que, não sei o que. Aí tem muita gente que ficou com medo disso. E aí começou nessa virada, eu não prometo mais nada. Que seja o que Deus quiser. Oh, Jesus. Jesus está voltando, queridos. Que esse ano de 2021 você seja mais crente do que todos os anos que você já foi. Que esse ano você cultue mais do que qualquer outro ano que você já esteve na igreja. Que esse ano você jejue mais, que você ore mais, que você busque mais. Não porque o pastor está falando, porque estamos falando, porque alguém está vendo, não. Porque você necessita de Deus. Porque seu coração arde de desejo por Deus. Estávamos falando na virada do ano. As coisas podem não melhorar esse ano. As coisas podem não melhorar. Talvez até piore algumas coisas. É tantas profecias de homens de Deus e de bruxos que estão passando por aí, dizendo que vai vir uma pandemia pior do que essa. Eu sei, não, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. E que eu preciso estar pronta, estar preparada. Tem muita gente que tem medo da morte, que está entrando em depressão por causa do Covid, porque na verdade tem medo de pegar, não resistir e morrer, e não sabe para onde vai. O problema é que essas pessoas são cristãs.
que não sabe da certeza, não tem certeza da sua salvação, está dentro da igreja, dia e dia, e aí fica, meu Deus, se sentir uma dor, já pensa logo, se eu morrer, irmão, se eu morrer eu estou na glória. Eu não quero morrer hoje, queridos, porque eu fico preocupada com meus filhos. Mas se Jesus querer levar todo mundo, glória a Deus, irmão. Ai, queridos, eu falo com meu esposo, eu não quero envelhecer. É tantas dores que eu sinto nova que eu tenho medo de envelhecer. Meu Jesus querer me preparar e levar a família toda, eu só não quero deixar meus filhos órfãos. Mas eu não tenho medo da morte, queridos. Da morte, não. Às vezes a gente tem medo de ser substituído, né? De deixar filhos para trás. Mas como o apóstolo disse, eu morrer é lucro. Eu vou para perto do meu Pai. E tem muita gente que está entrando em depressão, em desespero. E se eu pegar esse Covid, meu Deus? E se eu não conseguir sobreviver, queridos? Se sua vida estiver alinhada com Deus, firme no Senhor, a paz que excede todo o entendimento estará no seu coração. Que você passa por essa pandemia e por outros que virão tranquilos, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada. A mão dele está estendida sobre a terra, nada foge das suas mãos, nada foge do seu controle. Se ele quiser, acontece, se ele não quiser também, nada passa na sua frente. Descanse em Deus, confie em Deus, e esse ano se lance mais aos pés dele. Eu poderia dizer para você, prometa alguma coisa, mas o que eu posso dizer para você é deseje que esse ano o seu coração arda por Jesus, queime por Jesus. Que quando você decidir ficar em casa porque acha que sua cabeça vai doer, que você fala, mas eu vou para a igreja que lá Jesus pode me curar. Quando você imaginar assim, mas eu estou tão cansado, mas eu vou para a igreja que lá ele vai renovar as minhas forças. Que no momento que você pensar em ficar em casa porque está preocupado, porque está triste, porque está isso, você lembre que ele pode resolver todas as coisas. E é na igreja que nós encontramos forças, queridos, para vencer qualquer batalha. É na igreja que nós encontramos esperança. É na igreja que nós encontramos vida e paz. Que nesse ano de 2021, nas suas veias, corra o sangue de Jesus. Que não te deixe ficar parado, que não te deixe ficar prostrado, que te levante. Esse é o momento de se levantar, queridos. No meu coração arde foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração uma noite anterior à virada. É hora da igreja se levantar. E se o Senhor não mudar o quadro aqui no meu coração, todas as vezes que eu pregar, eu vou falar: se levante, igreja, se levante, porque não é tempo de ficarmos prostrados. É tempo da igreja se levantar e marchar. Aleluia! Como Moisés, o Senhor falou com ele: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E é essa palavra que o Senhor tem colocado no coração nessa noite. Marche, igreja, é tempo de marchar. É tempo de se levantar e prosseguir. É segunda, tem programação da igreja, eu estou dentro. É terça, tem programação, estou dentro. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deseje estar perto do Senhor. Deseje participar, se envolva na obra. Se envolva com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Marche, igreja, e faça como aquela menina. Se tem alguém do seu lado precisando ouvir de Jesus, não perca tempo. Não perca tempo de falar do amor do Senhor. Ah, mas ele me falou uma coisinha que machucou meu coração. Não é tempo para perder com essas coisinhas, não, queridos. É tempo de entender. O tempo está se findando e precisamos estar preparados para quando a trombeta soar. Jesus, eu estou aqui, preparados para te encontrar, Senhor. Que esse ano de 2021 você seja mais crente. Que esse ano de 2021 você seja firme, firme. Não é que igreja latina não, viu? Tem gente que fala que é igreja latina, né? E balança pra lá, balança pra cá. Não tem essa de balançar não, é firme mesmo com o Senhor.
Ela estava ali, mas a mente dela era livre. Ela dizia para ela mesma: se o Senhor permitiu que isso acontecesse, então é porque é a minha missão. Se é a minha missão, eu vou fazer direito. Se é a minha missão, eu vou fazer direito. Que o Senhor te conduza na missão que Ele te confiou, viu? Não é só eu e meu esposo que temos missão aqui na igreja, não. Todos nós temos uma missão da parte do Senhor. Que você saiba reconhecer qual é a sua missão e faça direito para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Nós iremos orar. E eu quero que você ore comigo. Talvez você no final desse ano não tenha coragem de prometer nada para o Senhor. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que muita gente aqui vai levantar a mão. Quem prometeu alguma coisa? Ficou com medo. Mas eu não quero te pedir para prometer nada. Eu quero te convidar nesse momento a você pedir para Deus. Peça. Mas peça para Ele estar assim, ó Deus. Que esse ano no meu coração arda chama por Ti. Que nesse ano meu coração arda de desejo pelas coisas do Senhor. Para estar na Tua casa, para trabalhar